Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. Atos, capítulo 9. Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram de levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Sim, Senhor, ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou: Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse: Não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis. E agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava redio, sem saber se podia confiar nele, pois diziam: Não é este o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo, mas Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo. Por isso, certa noite, os discípulos o ajudaram na fuga, descendo-o pela muralha dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco, e como arriscara a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco.
Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor. No entanto, teve problemas com o grupo dos helenistas. Envolveu-se numa discussão com eles, e o grupo planejou matá-lo. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. De lá, ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada, e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Em sua missão de visitar todas as igrejas, Pedro chegou a Lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Havia ali um homem chamado Enéas. Ele vivia paralítico numa cama havia 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo o cura. Levante-se e arrume sua cama. O homem pulou da cama na hora. Vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela no grego. Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Enquanto Pedro visitava a região, ela adoeceu e morreu. Os amigos prepararam seu corpo para o funeral e o puseram numa sala apropriada. Alguns discípulos ouviram que Pedro estava nas vizinhanças de Lida e enviaram 2 homens que o convidaram a ir com eles. Pedro concordou e eles o levaram à sala em que o corpo de Tabita havia sido posto. Suas velhas amigas, na maioria viúvas, estavam chorando na sala. Elas mostraram a Pedro peças de roupa que Gazela havia feito. Pedro retirou as viúvas da sala, ajoelhou-se e orou. Depois, ordenou a morta: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Ele a tomou pela mão e a ajudou. Em seguida, chamou os cristãos e as viúvas e apresentou-a viva. A notícia do milagre correu toda a cidade de Jope. Com isso, muitos passaram a confiar no Senhor. Pedro ficou um longo tempo na cidade como convidado de Simão, o curtidor de couro. Atos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas, e perguntou: O que queres? O anjo disse: Suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança. Contou o que havia acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso amarrado por cordas nas 4 pontas desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então, ele ouviu uma voz: Vá em frente, Pedro. Mate e coma. Pedro respondeu:
De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi, nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu. Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse: há 3 homens batendo à porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: o capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país, recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo, para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou-o e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Cornélio explicou: há 4 dias, mais ou menos a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa, orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo. E agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem. Se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregando-o numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que Ele é aquele que Deus designou o juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso.
Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam. Não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre não-judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Podemos negar o batismo com água a esta gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Atos, capítulo 11. A notícia espalhou-se rapidamente, e não demorou muito para que os líderes e os cristãos de Jerusalém soubessem do ocorrido. Eles foram informados de que alguns estrangeiros não-judeus agora eram parte da comunidade. Quando Pedro voltou para Jerusalém, alguns de seus antigos companheiros, preocupados com a questão da circuncisão, vieram censurá-lo. O que você pensa que está fazendo, envolvendo-se com essa gente, comendo o que é proibido e arruinando nossa reputação? Começando do princípio, Pedro contou toda a história. Eu estava na cidade de Jope orando. Entrei em êxtase espiritual e tive uma visão. Um lençol imenso, sustentado por cordas nas 4 pontas, desceu do céu e parou no chão, bem na minha frente. No lençol estavam animais do campo e selvagens, répteis e aves, todo tipo de bicho. Fascinado, fiquei pensando naquilo. Então, ouvi uma voz. Vá em frente, Pedro. Mate e coma. Respondi, de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada que não fosse preparado segundo os preceitos judaicos. Mas a voz falou de novo. Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois, o lençol foi puxado de volta para o céu. Foi aí que 3 homens de Cesareia apareceram na casa em que eu estava hospedado. O Espírito ordenou que eu fosse com eles, sem fazer perguntas. Eu os acompanhei com 6 amigos até a casa do homem que havia mandado me chamar. Ele contou que tinha visto um anjo em sua casa, tão real quanto uma pessoa. O anjo lhe ordenara: mande buscar Simão em Jope, aquele que é chamado de Pedro. O que ele vai dizer salvará a sua vida. Na verdade, sua e de todos os seus. Então comecei a falar. Eu tinha apenas começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente como aconteceu conosco no princípio. Naquele momento, lembrei-me das palavras de Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então pergunto a vocês, se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, como eu poderia me opor a Deus? Ao ouvir o relato, eles ficaram quietos e, em seguida, começaram a louvar a Deus. Então, aconteceu. Deus se manifestou a outras nações, abrindo para elas o caminho da vida. Os que haviam sido dispersos pela perseguição iniciada com a morte de Estevão foram parar na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, mas ainda falavam e se relacionavam apenas com outros judeus. Então alguns homens de Chipre e Cirene foram a Antioquia e começaram a pregar a mensagem aos gregos. Deus gostou do que fizeram e mostrou sua plena aprovação. Muitos gregos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento disso, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação. Tão logo chegou, ele viu que Deus estava por trás de tudo.
Por esse motivo se lançou à obra com eles, ajudando-os a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Ele era um homem bom, cheio de entusiasmo, que confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali, dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por essa mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia. Vinham de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se um dia e, impelido pelo Espírito, anunciou que uma fome severa estava para devastar o país, que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Então, os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse para ajudar os cristãos da Judéia. Coube a Barnabé e Saulo a tarefa de entregar a oferta aos líderes em Jerusalém. Atos, capítulo 12. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar. Isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo? Disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua, batendo a porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida retirou-se dali. Ao raiar do dia, a cadeia estava em polvorosa. Onde está Pedro? O que aconteceu com ele? Queriam saber. Herodes mandou que trouxessem Pedro,
E como ninguém sabia onde ele estava, nem conseguia explicar o que havia acontecido, os guardas é que foram executados. Cortem a cabeça deles! Ordenou. Cansado da Judéia e dos judeus, Herodes foi de férias para Cesareia. As coisas não iam mesmo bem para Herodes. O povo de Tiro e Sidom fazia oposição a ele, mas pediram a Blasto, braço direito do rei, uma audiência com Herodes. Uma delegação tentaria, de boa vontade, acertar a situação. O motivo é que dependiam da Judéia, porque vinha dessa província seu suprimento de comida, e a situação estava se tornando insustentável. No dia combinado, Herodes, vestido a rigor, tomou seu lugar no trono e os encantou com seu linguajar pomposo e vazio. O povo também contribuiu com sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. A voz de Deus! A voz de Deus! Foi a gota d'água. Farto da arrogância de Herodes, Deus enviou um anjo para feri-lo. Herodes não dava nenhum crédito a Deus. Assim, ali ele caiu. Podre até a alma de modo horrível, morreu comido de bichos. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Depois de entregar as doações à igreja de Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram a Antioquia. Dessa vez, levaram João, também chamado Marcos.